Este apartamento, que fica na divisa da Barra com o Recreio, no Rio de Janeiro, guarda lembranças de um dos episódios mais dignos do nosso país, ocorrido em 1968. Aqui moram Cristina Miranda de Carvalho e Júlia, filha e neta do capitão Sérgio Macaco. A maioria das pessoas acha isso, que Sérgio Macaco vem da selva. Não, Sérgio Macaco vem do basquete. Da maneira que ele, apesar de ser um cara de 1,75 m, ele tinha uma impulsão imensa. O herói do esporte é o atleta da grande façanha, da marca impossível. E do esporte, o Sérgio Macaco não foi herói. Tião Sapo jogou com ele no time de basquete do Grajaú, campeão carioca de aspirantes de 1949. Sapo conta que Macaco, aos 19 anos, era veloz e que gostava de imitar os Globetrotters. Só isso. Ele que começou a trazer para aqui, que nós chamávamos na época de ficelagem, fazer os que os Globetrotters faziam com a bola. Então ele fazia isso muito bem aqui, né? E a gente não estava acostumado para marcar ele, então ele conseguia passar por todo mundo, né? Então, se não foi lá um grande campeão, o que o capitão Sérgio está fazendo aqui no Histórias do Esporte? Bem, além de jogador de basquete e de professor de educação física, ele já estava na aeronáutica. Assim, era o jovem que logo se tornou um dos fundadores de um grupo de salvamento, os Homens do Paraçá, grupo de paraquedistas que atuava principalmente na região amazônica. Quem fazia parte da turma era Chicão, hoje o suboficial Francisco Pereira da Costa Filho. Ele nos encontra em Copacabana, mostra fotos, se emociona e leva suas memórias pelo Xingu da década de 60. Aqui o capitão Sérgio Ribeiro Miranda de Carvalho deixa de ser gente para virar lenda. Uma saudade imensa e, sobretudo, um sentimento de injustiça muito grande, porque não se vê, não se escuta falar no grande herói que foi o capitão Sérgio. O capitão Sérgio de Carvalho era admirado pelos seus comandados do Paraçá. Era respeitado pelos índios, pelos irmãos Vilas Boas. Ele foi uma pessoa importante porque ele soube se posicionar dignamente, tá? Ele perdeu a farda dele. Eu até pouco tempo achava que ele tinha sido caçado. Não, ele não foi. Foi reformado pelo AI-5, mas foi reformado. Só foi receber de volta a patente dele de brigadeiro 5 dias depois dele ter falecido de um câncer de estômago. Sim, o capitão Sérgio Macaco foi um herói. O homem que disse não a ordens superiores, a determinações insanas de uma época triste do nosso país. Infelizmente, sua história é contada em conta-gotas. No filme O Homem que Disse Não, do francês Olivier Horn, de 1992. Externou a necessidade de uma escalada de terror. Ou em escassas reportagens, como o da repórter Luísa Vilameia, da revista Brasileiros, em março deste ano. O paraquedista que evitou um banho de sangue. Foi numa quarta-feira, no dia 12 de junho de 1968, o brigadeiro João Paulo Burnet convocou o capitão Sérgio por rádio para o gabinete dele, que ficava no Ministério da Guerra, no Rio de Janeiro. E em seguida, ele perguntou para o capitão, que era um subalterno dele, quantas pessoas morreriam se o gasômetro do Rio de Janeiro explodisse às 6 horas da tarde. Pensando assim numa catástrofe, o capitão Sérgio calculou que fossem mais ou menos umas 100 mil pessoas. Nisso o brigadeiro comenta: vale a pena para acabar com o comunismo no Brasil. Sim, era a ordem de um superior da aeronáutica a um capitão-herói com incontáveis missões de salvamento com cerca de 600 saltos na selva. Explodir o gasômetro na hora de grande movimentação, jogar pelos ares uma represa e interromper o fornecimento de energia elétrica à cidade, jogar 40 políticos ao mar. E culpar os que lutavam por um Brasil livre dos ditadores. Ele começa a dizer o seguinte, que para saber salvar,
é preciso saber matar, que a mão não pode tremer, que é preciso sentir o gosto de sangue na boca. O brigadeiro Burnier disse ainda que ordens dessa natureza não comportavam dúvidas, nem comentários posteriores, que eram para ser cumpridas. Um plano diabólico para culpar terroristas e facilitar a intervenção de forças externas ao país. A explosão do gasômetro na sequência de atentados seria catastrófica para a cidade do Rio de Janeiro e para o Brasil. O que seria o Rio de Janeiro se o meu pai tivesse feito isso? O que seria? Se explodisse o gasômetro, iam levantar aquela área, até São Cristóvão. A repórter Luísa Vilameia conheceu pessoalmente o capitão Sérgio em fevereiro de 1992 e teve acesso a documentos confidenciais. Ele costumava andar com um papel, um impresso de 4 páginas, que ele chamava de azulão. E ele me deu esse azulão e também me deu documentos, relatórios que ele fez na época desse episódio. No filme do francês Olivier Horn, o capitão Sérgio aparece falando da proposta feita pelo brigadeiro João Paulo Burnier, em 1968. Enquanto eu estiver vivo, isso não acontecerá nesse país. Ele aí berrou mais alto: cale-se, não se estende em considerações. Eu aí retruquei: não me calo, o ministro será sabedor desse fato. O filme traz também a resposta do brigadeiro Burnier ao capitão Sérgio no programa de Jô Soares, exigindo direito de resposta. Um homem, embora militar, consegue transformar uma simples operação militar em uma infame e já dura 21 anos. Essa história nunca existiu? Nunca existiu, por incrível que pareça. E a história ficou por aí mesmo. O homem que disse não recebeu o reconhecimento formal de que agira certo somente 3 dias após a sua morte. As homenagens à sua atitude talvez se restringam a esta placa na movimentadíssima Avenida Brasil, a mesma que deveria ser jogada pelos ares com a explosão do gasômetro. Olha, eu não tinha visto! Ah, eu não tinha visto! É importante lembrar que o capitão era tão amigo de sua nação que desafiou uma ordem superior. É raro um simples capitão que se volta contra um superior, entendeu? O capitão sobreviveu a 4 atentados. E quando partiu, a 5 de fevereiro de 1994, foi embora feliz, com seu dever cumprido, mas a família foi proibida pelo sistema de cobri-lo com a bandeira do Brasil. Morreu com o pensamento idealista dos tempos de jogador de basquete. Que com integridade é mais fácil de partir, sabe? Foi embora como herói, com o corpo coberto pela camisa do Flamengo. Morreu há 20 anos, livre, como um macaco.